Bom dia! Estamos do Instituto Federal, a gente está fazendo um projeto Dando Voz ao IFE e hoje a gente vai falar sobre mulheres cientistas com a Mayra, que é nossa entrevistada, e o nosso grupo entrevistando sou eu, Tainá e... Cristina. Pode fazer sua pergunta. Bom dia, Mayra. Muito obrigada por aceitar o nosso convite. Como são as feiras e projetos que você faz? Você tem alguma dificuldade? Bom dia, gente. Como elas já falaram, eu sou a Mayra. Faço parte do 4º ano de eletrônica aqui do IFE. E vamos lá, né? É um prazer estar aqui também. A experiência da feira científica é muito legal. Então, acho que todo o processo para chegar na feira é uma construção. Então, a gente lida sempre com algumas dificuldades da execução do projeto, mas a gente aprende muito. Eu aprendi muito com as feiras, né? Aprendi a como me comportar, como falar. E é muito legal a troca que a gente faz com outras pessoas, né? Dependendo do nível da feira. Trocas regionais, estaduais, nacionais e internacionais. Então, é muito legal. E acho que as dificuldades, elas fazem parte de todo o caminho, assim, né? Desde você conceber o projeto, de entender que aquilo é um problema e começar a construir algo em cima daquilo, mas de você chegar na feira, o nervosismo para apresentar, de você expor a sua ideia, de você receber uma crítica, que nem sempre é positiva. Eu acho que tudo é um aprendizado, mas tem as suas dificuldades. Então, é um processo legal, mas é isso. Ai, que bom, né? A gente fica muito feliz vendo você, né, como mulher. Como é ser uma mulher cientista, né? Concorda? Como é ser uma mulher cientista negra no meio? Tipo assim... Eu acho muito legal essa pergunta, porque, assim, eu sempre fui muito curiosa. Sempre gostei muito... Sabe aquelas revistas do recreio do ensino fundamental? Sei. Eu adorava. Sempre fui muito curiosa. Mas até entrar no IFE, eu não pensava em me tornar cientista, nem estudar, assim, né? Eu acho que o acesso à educação, para mim, foi um pouco mais difícil, né? Nas possibilidades que a gente tem hoje. Agora, quando a gente vê essa pergunta, né? Como é ser mulher na ciência e uma mulher negra, a gente lida com várias dificuldades, mas é uma experiência, assim, demarcante, de vida. Fazer ciência é você construir um lugar novo. E como eu me vejo nisso, eu acho que eu estou ocupando um lugar que é meu por direito, né? Que foi roubado por muitos anos. Mas é muito legal. A gente lida com várias situações diferentes e que eu acho que o processo de ser negra ou não influencia muitas vezes. Mas eu gosto muito de fazer ciência, eu gosto muito de pesquisa, eu gosto muito desse meio. Sou bem sem vergonha, assim, sabe? Gosto dessa coisa, assim. Que bom. E qual que seria dessas dificuldades que você acha que, tipo, qual a diferença que você falou lá? Porque tudo tem uma sua dificuldade, mas você falou que na sua parte teve um pouquinho, né, de diferença entre das outras meninas, né, que você faz esse projeto. Sim. Eu acho que no começo eu sofri um pouco com adaptação, né? Porque a gente vem de convívios muito diferentes, né? Eu e as meninas do meu grupo, todas elas brancas, uma classe média alta. Então, elas tiveram outros acessos à educação que eu não tive. Então, quando eu cheguei e tive esse primeiro contato, foi até difícil eu me enxergar fazendo aquilo, porque eu não via como uma realidade para mim. Até por essa questão de não ver outras pessoas como eu, meninas pretas, ocupando esse espaço. Então, para mim, esse foi o maior desafio, de não ter representatividade. E aí, quando eu comecei a embarcar nesse mundo, eu tive alguns enfrentamentos em relação a... Pô, a gente gasta bastante dinheiro com projeto. Então, acho que isso independe, né? Mas a gente tem que ter um investimento a mais em relação à cultura, de como elas tinham algumas perspectivas de mundo, de realidade, que eu ficava, meu Deus, não é assim que funciona pra mim.
quando a gente entra nessa questão se eu fui discriminada ou não, eu acho que esse foi mais um processo ao longo da vida, não ligado a tanto à ciência, mas a ciência também influenciou nesses impactos para mim. Uma experiência muito, não interessante, mas que é muito memorável, que eu acho que é legal comentar, quando a gente viaja, geralmente vai de avião, eu tenho uma experiência muito negativa. Eu gosto muito de andar de avião em si, mas a experiência do aeroporto não é tão legal. Teve uma vez, quando nós fomos viajar para o México, apresentar em uma feira lá, eu viajei com uma colega de grupo e um professor, os dois brancos. Sim. E eu fui a única parada no aeroporto. Então, eles me pararam no aeroporto, revisaram minha bagagem, revisaram tudo que eu estava levando. E não foi a primeira vez que isso aconteceu, porque em outras viagens isso já tinha acontecido. Então, eles passam e me param no aeroporto. E aí, só o que ecoou em mim foi essa dúvida. Por que eles estão me brecando? Por que sempre eu? Então, acho que é meio pesado essa parte, mas não, acontece, né? Não tem muito que... Não queria que fosse essa realidade, mas acontece. Então, por exemplo, nessa vez que eu fui parada, e eu nem estava no Brasil, eu falei o nome. Não, tudo bem. A minha colega... A minha... Tá bom. A minha colega de grupo tava com... Você não pode passar no raio-x lá do aeroporto com nada metálico, nada no bolso. Você tem que tirar tudo. E ela tava com remédio no bolso. E eu não tava com nada, porque eu já sabia que provavelmente eu ia ser parada de novo. Eu não tava com nada. E ela passou, foi parada, mas, tipo assim, o negócio apita, gente, você tem que ficar, tipo assim... Meu Deus, não estou fazendo nada de errado. Sim. E aí, eles falaram, não, tá tudo bem. Apitou pra ela e falaram que tava tudo bem. E ela colocou a mão no bolso e tirou uma cartelinha de remédio. Aí, eles viram que era remédio, liberaram ela, mas, tipo, não pararam pra ver mala, nem nada, nem ver a origem daquele remédio. E tava umas pessoas pra trás, tipo, passaram mais umas 3 pessoas, e quando chegou na minha vez, apitou de novo. Mas a desculpa pra mim foi que era uma revista aleatória. Então, eu sempre fui pega nessas revistas aleatórias aleatória, bem aleatória, assim. Mas eu sempre sou parada. Aí, essa foi uma experiência bem marcante pra mim. Nossa, deve ter marcado a sua vida. Isso daí deve ter pesado um pouquinho. Pesado. Mas tirando a parte pesada, você acha que algumas meninas se inspiram no que você faz e possam até... fazer o que você faz? Meninas, tipo, brancas, assim. Sim. Eu acho que esse é um papel que eu desempenho de incentivar, porque, como eu comentei, esse espaço de produzir ciência não era algo acessível para mim, enquanto mais nova. E eu me descobri muito na ciência. Eu penso muito em seguir a carreira num ramo científico. Então, aonde eu não tive esse acesso, eu tento possibilitar para que outras meninas tenham. Eu não sei exatamente o impacto que eu tenho na vida dessas outras meninas, mas eu busco sempre conversar e falar, olha, fazer ciência é legal, a gente pode ocupar esse lugar, a gente deve fazer isso. E, às vezes, eu tenho alguns retornos positivos, assim, né? Eu falo bastante com essas meninas que eu já tive contato em feira. Sim. Eu tenho sobrinhas e crianças mais novas do meu convívio, então eu sempre tento incentivá-las e... Gente, estudar é legal, vamos pra cima. Então, eu acho que eu consigo incentivar de alguma forma. Sim, eu acho que até tanto quanto você faz as feiras e mostra isso, que você tá lá, que você ganhou, que mesmo se você não ganhou, você tá lá, você participou, foi difícil, tipo... passar ali até no avião, mas você estava ali, entendeu? Você incentiva, fala que não é tão fácil, mas é bom pessoas, sim, né? Eu queria fazer uma pergunta, que qual foi os seus projetos e, tipo assim, se teve algum problema, tipo, escolar ou, tipo... Com o seu grupo. Com o seu grupo, entendeu? Nesses 3 anos completos, né, de IF, iniciando o 4º, eu desenvolvi 3 projetos, 2 foram mais importantes, assim, que me possibilitaram essas idas às feiras. Um foi um dispositivo microcontrolado de auxílio, né, a gente desenvolveu um aparelho que melhorava a comunicação entre pessoas idosas ou acamadas para com seus cuidadores.
E o segundo foi um adubo sustentável a partir do MDF da borra de café, que é dessa camiseta lindíssima que eu tô usando aqui. E assim, eu acho que os problemas que eu tive com o meu grupo foi em relação a personalidades, né? Então, a gente vem de personalidades, de modelos de criação muito distintos e acaba que isso, de certa forma, interfere quando a gente se relaciona em grupo, quando a gente trabalha de projeto. Fica muito tempo junto. É muito tempo junto. Então, a gente tem a disciplina do projeto integrador, mas eu digo que o projeto em si a gente constrói no contraturno. Então, eram dias que eu chegava na escola às 7 horas da manhã e saía 9 horas da noite, bem tarde. Mas, assim, a minha amiga, a minha colega de grupo foi muito importante. A gente tinha, nesses primeiros anos, né, a gente tinha uma sintonia muito boa, porque ela entendia a rotina que eu tinha de treinar, estudar, e ela trabalhou bastante. A gente trabalhou muito em grupo, a gente conversava bastante do projeto do dispositivo que a gente criou. E do adubo, que a gente teve experiência com outras pessoas da sala e com outras pessoas do grupo, foi um pouco mais complexo, envolveu uma viagem um pouco mais trabalhosa, que tenho guardado muito bem na memória. Mas a convivência em grupo, eu acho que ela é sempre difícil quando a gente lida com personalidades muito diferentes. Então, nem todo mundo tem a mesma inteligência emocional para lidar com esse momento de conflito, de ver quando uma ideia não bate com a outra. E isso, às vezes, gera confusão. E é normal, mas é para ser algo controlado. Mas é isso. Você acha que no meio disso a escola deu algum problema? Tipo, a escola falou alguma coisa? Ou Você sente se... que você teve alguma voz na escola quando isso aconteceu? Ou se deu algum... Tipo assim, você foi fazer os projetos lá, deu algum problema na escola porque a escola não quis, alguma coisa assim. Você acha que teve ou não? Eu acho que não. Acho que o IFE, a instituição do IFE, ela apoia, no geral, essas iniciação científicas, esse processo de produzir ciência. Então, acho que com o IFE, enquanto instituição, eu não tive nenhum problema. Na verdade, a gente teve vários incentivos, né? Tanto os financeiros, que para mim foi essencial. Alguns, se eles não tivessem dado algum recorte, algum apoio financeiro, para mim não seria possível participar dessas feiras e que marcou a minha vida como um todo. Então, acho que o IFE, ele sempre teve esse papel de incentivar muito. Eu acho que ele falhou em alguns pontos em relação à conduta de alguns professores, né? Que nem tudo é perfeito, nem tudo é sempre legal. Então, acho que eles falharam um pouco nisso, mas a escola como um todo incentivou, tipo, a comunidade, tipo, de alunos, quando a gente ia para as feiras, eles desejavam boa sorte, quando a gente voltava, eles comemoravam, vibravam com a gente pela conquista. Então, acho que o IFE foi um incentivador mesmo dessa trajetória. Sim. Pode repetir a sua pergunta, tia. Que pergunta? A5. Eu queria estar mais perto do microfone só para... Tá bom. Mas você sente que você tem alguma voz aqui dentro da escola? Não só como aluna, mas, tipo, como você, uma mulher negra. Eu acredito que sim. Por conta do projeto, meu grupo, né, como todo, acabou ganhando um pouco mais essa visibilidade. Então, algumas outras meninas procuravam a gente, e aí volta nessa questão do incentivo, para saber como é que funcionava, para saber de onde começava. Então, eu acho que eu sou ouvida, eu acho que a gente é bem escutado, né, em relação àquilo que a gente percebe no IFE, aquilo que a gente acha. Então, acho que sim, acho que eu consigo falar e ser ouvida aqui também. Que bom, eu fico feliz com isso. Tem algum conselho para quem está entrando agora ou para quem vai entrar ainda? No IFE ou no... No IFE, no no ramo? IFE, no projeto, entrando Tá. mesmo, porque quando a gente entra, tipo, meio que, sei lá, sabe? Tem gente que entra meio quietinho, tem gente que já entra que nem, tipo, você que gosta de perguntar, entendeu? Tipo, sobre isso. Gente, faça um projeto. É muito legal. Assim, é muito pesado, é um pouco difícil, mas não é impossível. É muito legal fazer projeto. E um conselho... Cara, eu acho que
abraçar, tipo, as oportunidades. Porque o IF tem muito disso. Então, cara, interaja muito com as pessoas da escola, porque essa troca que a gente tem aqui, a gente vai levar para a vida. Então, no nosso caso, foram 4 anos. Tem alunos que são 3 anos. Mas a experiência de estar numa escola pública, de ensino de qualidade, federal, o peso que a gente carrega por isso é muito grande. Então, sugue as oportunidades disso. E se você está entrando agora, está no primeiro ano, e quer fazer projeto, não precisa fazer projeto na área do curso técnico. Até porque se está no primeiro ano, você não sabe nada daquilo. O meu primeiro ano fazendo o projeto do técnico, eu não saí da teoria. Tipo, foi um projeto que foi do começo ao fim, só nas possibilidades, nada que saísse do papel. Então, mas se você vem com sede de fazer projeto desde o primeiro ano, e eu acho isso muito legal, muito válido, porque você aprende muito mais fazendo projeto das questões técnicas do que no próprio curso. E, cara, vai fazer projeto em diversas áreas, vai para biológicas, vai fazer um projeto com o professor de química, com a professora de biologia, porque você não vai deixar de aprender e você não vai deixar de produzir ciência por conta disso. Por não ser uma inovação do técnico, por não ser uma criação nova, assim. Então, imerge em projeto, porque você tem várias oportunidades, você tem várias possibilidades, e é muito legal. Eu gosto muito de fazer projeto e, gente, eu quero fazer isso pra minha vida, sabe? E eu acho que essa é a dica. E não desista. Assim, não desista mesmo, porque o primeiro ano não é uma coisa fácil, ainda mais se você vem de uma escola pública, se você não teve um ensino tão legal. Você vai entrar e a nota que você tirava na escola que você estava antes vai ser quase nada aqui. Então, 6 vira 10. É a nossa frase de quem entra no IF, que é 6 é 10. Mas não desiste, porque é um processo que vale a pena, sabe? Não importa que se você ficou de recuperação numa matéria, você vai chegar no final da corrida e você vai ser premiado por isso, porque você sabe do esforço que você fez para chegar até ali. É um papo meio coach, mas é sério, não desista. Vale a pena. No final, é muito massa. As últimas palavras aqui, eu quero muito agradecer você por estar aqui, por ter, tipo, aceitado, mesmo de última hora, assim, mas eu agradeço muito você, porque o que você falou aqui, talvez, tipo, pra você, talvez, tipo, pras próximas, seja muito importante, entendeu? Tipo, por mais que você saia, mas pras outras pessoas que estão aqui, tipo, eles podem ver esse podcast, pode falar, poxa, vou pegar essa ideia e vou fazer, tipo, aí eles já sabem, né? O caminho. Mas eu agradeço muito. Muito obrigada, Mayra. Imagina, eu espero ter ajudado. Foi muito legal participar aqui com vocês. É isso. Ai, obrigada.